Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Quero mandar paz e graça a todos os queridos irmãos inscritos nesse canal. Que Deus abençoe vocês grandemente, porque vocês já estão abençoados, sem pecados, perfeitos, salvos para sempre, lavado com sangue do nosso Salvador. Quero também agradecer e expressar minha gratidão a todos os queridos irmãos do Facebook pelas visualizações ali. Tem muitos vídeos mesmo. Tem uns vídeos ali que passam de 100 visualizações aos queridos irmãos. E eu quero aqui fazer meu pronunciamento, agradecer a Deus mesmo pelo Espírito que é o Senhor em graça. Que os irmãos, que os filhos e as filhas de Deus não ficarão dentro dessas religiões. Eu fico muito alegre, contente, até mesmo sem palavras, porque o Espírito do Deus Altíssimo, que é o Senhor, o Espírito do Cristo ressuscitado, tem tirado as pessoas de dentro desses alçapões, de dentro destas igrejas físicas de pedra, que é chamada pela mídia de islamismo, cristianismo, judaísmo e várias outras. Então fico muito alegre porque Deus não deixará, o Pai dos nossos espíritos não deixará os seus filhos que estão revestidos de carne e sangue dentro dessas instituições que enganam, que fazem os filhos e as filhas de Deus perder as suas almas, os seus sentimentos sobre as Escrituras. Eu fico muito alegre, porque o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, que aprendemos a chamar de Jesus e Yahushua, Ele vai tirar os filhos dele e as filhas pelo Espírito, através da mensagem dos pregadores, falando assim, dos ensinadores da graça de Deus. Mando um abraço a todos os grupos que falam dessa graça, que libertou, que salvou os hebreus ali no primeiro século, que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios 2, versículo 7, que Deus, revestido de carne e sangue, aquele humano revestido, participando de carne e sangue, o próprio Deus, com a manifestação de filho, homem na terra, ele tirou o pecado, libertou, tirou os delitos, a condenação que estava sobre os escolhidos hebreus, libertou da condenação que era o ministério de condenação e morte, que era a lei de Moisés. E ele disse com a sua abundante graça, riqueza, para mostrar os séculos vindouros a riqueza da graça que ele nos salvou. E o versículo 5 ele diz: eles lá foram salvos pela graça. E essa graça que salvou eles dos delitos e dos seus pecados alcançou e irá alcançar de eternidade em eternidade os filhos e as filhas de Deus aqui nesse mundo temporal. E Deus tirará estas almas, esses espíritos eleitos, e levará para uma condição que não é de condenação, como é que fala? De acusações religiosas. Não é condenação da lei, porque foi abolida na carne do Salvador, mas tirará eles dos ensinamentos desses cão gulosos que estão aí enganando, usando a plataforma digitais para enganar.
para lubridiar os filhos e as filhas de Deus. Quero mandar um abraço ao grupo ali no Facebook, ao grupo A Graça de Jesus, com o nosso querido irmão Valdemir, ao grupo cristão, que é o meu primo, o pastor José Alfredo. Quero mandar uma paz e graça ao grupo dos irmãos em Yahushua, com o nosso querido irmão Mário. Quero mandar paz e graça ao grupo do Evangelho Eterno, que nós estamos ali, começamos com esse grupo tão maravilhoso. Que Deus abençoe cada grupo que está aí nas plataformas digitais, usando esse meio para levar a interpretação das Escrituras já interpretada para libertar os homens, filhos de Deus, de dentro dessas religiões que enganam. Chega, meus amados, queridos irmãos, chega de tanta falácia, de tanta fábula. Por isso que nós estamos aqui com a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. O mistério sempre esteve revelado. Mas eles dizem que nós que somos hereges, nós que somos desigrejados, nós que somos endemoniados, nós somos calvinista, fatalista, que seguimos a João Calvino. E diz ainda que nós seguimos o apóstolo Paulo. Mas nós não seguimos o apóstolo Paulo. Nós seguimos o entendimento do apóstolo Paulo, porque ele disse: meus queridos irmãos, no dia da sua vida, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele imitou Cristo. Se ele imitou Cristo, também nós imitamos ele. Temos o entendimento dele, porque para ele que foi revelado a graça, para ele que foi o apóstolo dos gentios, ele que discutiu com Pedro, que diz: Pedro, você está obrigando os gentílicos a viver como hebreus. Foi para ele que foi revelada a graça. Para ele foi revelado o evangelho para os gentílicos, meus irmãos. Então aqui não é João Calvino, aqui não é amilenista, não é calvinista, não é meio tribulacionista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e vários esses nomes que a teologia moderna dá. Nós aqui seguimos o Espírito, que é o Senhor. Quero mandar também um abraço, a paz e graça ao nosso querido irmão Paulo, que conheci aqui também no YouTube, nas plataformas digitais. Que Deus abençoe o nosso querido irmão. O canal ali, Luzes da Graça. Palavra, o irmão tem uma palavra muito boa da graça ali, com entendimento. Temos a pausa aqui, mas voltamos, meus queridos irmãos. Então eu fico muito alegre, como eu já falei aí no princípio do áudio, que Deus está trazendo os escolhidos dele para o reino dele. Nosso querido irmão Luz, ali do canal, aqui no YouTube, Luzes da Graça. Nosso querido irmão Paulo está vendo o vídeo ali. Que Deus abençoe, irmão, grandemente. E vamos continuar nessa peleja aí, levando esse conhecimento para os filhos e as filhas de Deus, para sair daquele lugar chamado religioso. Também tem muitos irmãos aqui nas plataformas digitais, como o irmão Messias, ali da Família da Graça. Nós já conhecemos o nosso querido irmão Geraldo Moraes, da Igreja Espírita em Verdade. Nós temos o nosso irmão Elcio Jesus, ali de Lauro de Freitas, e vários irmãos que estão aqui usando esse meio que Deus preparou para nós levar essa mensagem tão maravilhosa, que é a graça de Deus. A graça pura, sem mistura, sem elementos que tinha na lei, sem dízimo, sem oferta, sem festas cerimoniais, sem estas coisas que a igreja física no século IV colocou, com Califa, Omar, ali. Nós conhecemos a história ali da mesquita que foi colocada ali, foi levantada em cima do Monte Moriá, ali no Oriente Médio, que era então Jerusalém já destruída.
E a Jerusalém, ela está dentro de nós, dentro dos filhos de Deus. Ela é invisível, por isso que ela veio do céu. Ela é invisível. Vamos lá, direto ao ponto agora na série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, toque aí no sininho, dê o seu joinha. YouTube entenderá e mandará as notificações quando nós continuaremos aqui com a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Eu parei falando sobre o capítulo 6, o sexto selo aberto, fazendo aquele resumo sempre aqui na série. Falei do sol, que representou o governo de Deus durante o dia, figura de linguagem. Falei da lua, que representou o governo de Deus durante a noite. Era figura de linguagem que os hebreus tinham na língua hebraica. Falei das estrelas que caíram do céu, que representavam os hebreus escolhidos, eleitos de antemão. Falei aqui usando figuras de linguagem, falando com palavras simbólicas, falando com palavras literais, entendendo literalmente, entendendo profeticamente. Profecias, simbologias e literalmente. Falei também os 4 anjos. É o que tem uma coisa muito interessante, que as pessoas não conseguem entender essa palavra anjos, como eu já li lá nas 7 igrejas, quando comecei aqui, dos seus elogios, suas advertências. Falei que os anjos que estavam ali nas cidades, que estavam os filhos, a eclésia, a igreja, no grego, ali anjos, as 7 estrelas eram os 7 anjos na revelação de João, na ilha de Patmos, eram homens, poderia ser apóstolos. E esses anjos que aparecem no capítulo 6, aqui que nós lemos, que aparecem em pé nos 4 cantos da terra, isso aqui é muito simbólico. Tem muitas explicações para isso aqui. Tem muitas explicações. Mas nós entendemos em graça, meus queridos irmãos, que aí mostra na revelação a ira de Deus que estava para ser manifestada sobre Jerusalém. E o próprio Deus, com figura de linguagem, por João na visão, fala que ele estava segurando os ventos para não danificar a terra ainda, porque não tinha chegado o tempo, para não danificar a terra, o mar. E aqui muitos entendem que um anjo representava a Líbia, outro anjo representava a Turquia, outro anjo representava o Egito, outro anjo representava a Babilônia, e tem várias e várias interpretações. Eram as cidades que estavam ali próximas, que significa 4 cantos da terra. Os 4 cantos, isso é figura de linguagem, eram os 4 cantos da terra de Jerusalém. Terra aqui é Jerusalém. Toda a palavra terra aqui que aparece é Jerusalém. Não é a terra cosmo, o mundo mundial, todos os continentes. Esses ensinamentos que a religião tem ensinado com o Apocalipse, essa teologia futurista, que o Apocalipse ainda vai se cumprir, que vai vir a destruição da humanidade. Mas eu já falei para vocês que aqui nós confirma a interpretação da Bíblia. A Bíblia, o conjunto de livros, não fala, nem profetas, nem o próprio Salvador, nos dias da sua vida, ninguém, nem discípulo, nem apóstolo, que era da lei, nem o próprio apóstolo Paulo, que pregou aos gentios, que foi revelada a graça de Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus nunca falou que destruiria a humanidade que ele criou.
Esta é a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Então nós entendemos aí que era a ira de Deus que ia chegar sobre Jerusalém e que Deus estava segurando na figura de linguagem, usando mensageiros, simbolias de anjos aqui nos 4 cantos da terra. E o anjo que, versículo 2 do capítulo 7, capítulo 7, versículo 2, o anjo, olha o que diz, capítulo 7, versículo 2, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, vírgula, e o que tinha o selo de Deus vivo. Olha isso aqui como é interessante. E clamou com grande voz aos 4 anjos que fora dado poder para danificar a terra e o mar. Esse anjo que vem ali do sol nascente, isso aqui olha a simbologia da visão. Visão de João na ilha de Patmos. Está representando o próprio Criador. Está falando do próprio Deus, do Altíssimo. Olha, que tinha um selo do Deus vivo, do próprio Yahushua, já na sua forma original. Você entende, meu amado? E que ele dá ordem para que os anjos, os 4 anjos em pé, nos 4 cantos de Jerusalém, viu, pastores? Palavra terra é Jerusalém. Você não vem inventando, não vem colocando uma coisa para um futuro incerto. Jerusalém. Para não danificar o mar. Olha só. Os gentílicos convertidos, salvos, escolhidos. Para não danificar a terra. Os hebreus que estavam na terra de Jerusalém. Você entende isso aqui, meu amado? Figura de linguagem, simbolicamente, literalmente e profético, dizendo: não danifiques a terra nem o mar, versículo 13, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas testas os servos do nosso Deus. E aí entra agora a série aqui no Apocalipse, agora está revelado os 144 mil. Quem foram? Quem foram? Os 144 mil assinalados, como está escrito aqui, assinalados. Versículo 4. E ouvi um número dos assinalados, vírgula, e eram 144 mil assinalados, vírgula, de todas as tribos dos filhos de Israel. Em outras palavras, dos filhos de Jacó. Isso daqui é bem claro, meu amado. Aqui nós falamos a verdade da graça sem rodeios. A Bíblia, na visão de João na ilha de Patmos, ele diz que ele viu na visão os filhos de Jacó sendo assinalados, e eram 144 mil das tribos dos filhos de Jacó. Então eu quero dizer para vocês que jogam isto aqui para o futuro incerto, enganam os filhos de Deus, pastores, líderes, teólogos que estão aqui no YouTube, que é bem claro que não era os assinalados aqui do versículo 4, não era os gentílicos, os gregos, os romanos, era os hebreus, israelitas, falando assim. E aí, primeiro, um entendimento, uma linha de pensamento que eu respeito, que eles dizem que é um número simbólico, os 144 mil, que é um número simbólico, que possa ser defendida essa linha de pensamento. E existe, a segunda linha de pensamento, que aqui, esses assinalados
Essa é a segunda linha de pensamento, que era mesmo das tribos de Israel. Eram os filhos de Jacó mesmo. Enquanto a outra linha de pensamento entende que era um número, era simbólico esse número. Era uma simbologia. Que esses dois pensamentos podem ser defendidos. Que pode ser um número simbólico dos 144 mil. E podem ser também os filhos mesmo das tribos que estavam ali de Jerusalém. Eu aqui na série do Apocalipse, eu fico que aqui, por mais que possa ser um número simbólico de 144 mil eleitos, mas eu fico com os hebreus mesmo, nos dias da sua carne, os eleitos que o Criador separou naquela destruição que aconteceu lá no território chamado Jerusalém. Literalmente, eu creio que era homens mesmo, enquanto outros, que possa ser defendido, acredita que eram números simbólicos, que representavam símbolos. Porque eu acredito que era literalmente os hebreus escolhidos pelo Criador, eleitos de antemão. Porque nós acreditamos na predestinação, acreditamos que nós estamos participando de carne e sangue, aqui na Terra tendo experiências humanas. Eu acredito que nós somos anjos agora, mensageiros revestidos de carne e sangue, com a natureza adâmica, com a imagem adâmica. E também aquilo que o próprio Salvador disse nos dias da sua vida, quando ele profetizava a destruição que chegaria. E que eu estou lendo na série do Apocalipse, que chegou. O Apocalipse foi escrito para a destruição do território de Jerusalém, quando o templo reformado pelo rei Herodes ainda estava de pé. Vamos lá, Mateus capítulo 24. Fica à vontade, meus queridos irmãos. Os 144 mil, literalmente falando, era das tribos dos filhos de Jacó mesmo, que Deus assinalou eles mesmos. Vamos ver? Vamos ver o que te diz. Mateus capítulo 24, versículo 22. Olha só o que o Salvador disse. Antes da destruição, antes dos 7 selos ser abertos, antes das 7 trombetas, olha o que ele disse. Aí está aquela geração que não passaria. Versículo 34 de Mateus 24, ele diz que não passaria aquela geração. Então, do ano 33, segundo a cronologia, com o calendário de Július e o calendário de Gregório, que eles emendaram aí, foram 37 anos e não passou mesmo para chegar a destruição. Daniel 9, 27, eu falei que o próprio Deus fez uma aliança de 7 anos, não de dias, mas fez uma aliança de uma semana, não de dias, desculpe aqui, mas uma semana de 7 anos, de anos. Ele firmou uma aliança com muitos. Eleição de novo, meu amado. Eleição de novo, muitos. Eram os hebreus escolhidos. E aqui ele vem falando, olha, o Salvador no dia da sua vida, profetizando. Nós conhecemos aqui princípios de dores, uma grande tribulação e a vinda do Filho do Homem, o juízo que cairia em Jerusalém, aquele evento que cumpriu todas as Escrituras, como disse o Salvador, não eu que estou falando. Lucas capítulo 21, versículo 22. Você pode estar lendo. Ele disse, para que se cumpram todas as Escrituras, quando vocês vê, hebreus, Jerusalém ser sitiada. É o dia da vingança, é o dia do Senhor profetizado pelos profetas. 24 de Mateus, versículo 22. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne, olha, ele fala carne. Ele fala carne. Por mais que possa ser defendido números simbólicos,
uma simbologia dos 144 mil, mas ele diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Os escolhidos estavam lá em Jerusalém e tinham que ser assinalados antes que viesse a vingança? Tinham. E na visão foi confirmado isso, meus queridos irmãos. E agora eu continuo falando para vocês, lendo a visão, a Bíblia já interpretada, que ele recebeu dos 144 mil. Quem foram? É bem claro e óbvio, eu já tenho uma resposta para você. Quem foram os 144 mil? Os hebreus que Deus elegeu lá em Israel, lá em Jerusalém. Vamos lá? Olha só. Versículo de número 4. Capítulo 6 do Apocalipse, versículo 4, diz: E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Dos filhos dos gentílicos, está escrito isso? Dos filhos dos gregos, está escrito isso? Dos filhos dos franceses, dos americanos, dos filhos dos brasileiros, dos espanhóis, pastores que jogam isso para o futuro. Está escrito isso aqui? Está escrito aqui que esses 144 mil é a igreja? Está escrito aqui no versículo 4, e eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as igrejas de pedra do século 21, da Assembleia de Deus do Belém, da Assembleia de Deus do Ipiranga, da Assembleia de Deus do Brás, da Assembleia de Deus A, B, C. Não, meu amado, a Bíblia aqui já está interpretada, e tem uma instituição religiosa que diz que são eles, os TJ, os Testemunhas de Jeová, diz que aqui é eles. Que Deus vai vir, também vai reformar essa terra, destruir essa terra física e colocar o paraíso aqui, físico também. Meu amado, essas religiões, elas passam do limite. E as suas salvações é sair de porta em porta, pregando, falando do paraíso. Mas o paraíso já está dentro de nós, meus amados. O paraíso não é físico, o paraíso é espiritual. Ele disse, o Salvador, o meu reino não é desse mundo. O apóstolo Paulo diz, escrevendo as suas cartas, dizendo, o reino de Deus não é comida nem bebida, não é físico, meu amado. Porque os evangélicos vêm também dizendo que Jesus vai vir nas nuvens do céu, sabe? Aquele filmes que já passou, que está passando aí, as novelas da mídia, Jesus vindo lá, sabe? Aquele homem, aquele Jesus romano, pior que eles colocam Jesus romano ainda. Eu não sei se ele é romano, se é grego, eu não sei, mas eles colocam lá um Jesus romano, e lá vai vendo aquele Jesus, com aquela luz, com aquele cabelo branco, sabe? Físico, cabelo branco, físico, cabelo longo. Aquele Jesus saradão, fortão, parece estar fazendo academia, sabe? Com aquele olho verde, sabe? Aquele negócio bonito e todo mundo admirando. Aquele negócio... Meu amado, para com isso. Aqui é Evangelho da Graça de Deus, aqui é a série do Apocalipse. E Yahushua, ele já veio de uma forma de glória, de juízo sobre Jerusalém. Eu entrei agora aqui no YouTube e tem aí um pastor. Ele se ajuntou mais outro, porque eles trabalham por capitalismo. Ele se ajuntou mais outro e colocou aí as 3 verdades sobre a volta de Jesus. E eu fui lá e comentei, falei, vocês têm que parar de enganar os filhos de Deus. E Yahushua já voltou, Hebreus 9, 27, 28. É bem claro isso, meus amados. Ele não prometeu transformar corpos de igreja, físico, natureza adâmica, carne, sangue, friboi. Não, ele não prometeu transformar corpos aqui. Ele prometeu voltar em vingança.
em vingança. Todas as profecias do Antigo Pacto que falam do fim dos tempos era para Jerusalém. Amós, Naum, Daniel, todos era o dia do Senhor, o dia da ira. Quem poderá subsistir esse dia? Era para Jerusalém. Vamos lá então, olha como isso aqui é interessante. Era os filhos eleitos de Jacó, meus amados, que estavam lá passando aquela tribulação. E eu vi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Está falando aqui, pastores presidentes, aquele grupo que eles formam ali dentro do templo religioso. Está falando aqui congresso? Não. O grupo do ciclo de oração? Não. Tribos. Existe tribos ainda? Não existe. Isso é bem claro. Estamos vivendo na república, com nossa carne e sangue, participando de experiências humanas. Aqui eram impérios. Versículo 5. Da tribo de Judá, olha só, da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, escolhidos, a palavra assinalados, escolhidos. Da tribo de Ruben, 12 mil assinalados. Da tribo de Gade, 12 mil assinalados. Da tribo de Aser, 12 mil assinalados. Da tribo de Naphtali, 12 mil assinalados. Da tribo de Manassés, 12 mil assinalados. Da tribo de Simeão, 12 mil assinalados. Da tribo de Levi, 12 mil assinalados. Da tribo de Isacar, 12 mil assinalados. Da tribo de Zebulon, 12 mil assinalados. Da tribo de José, 12 mil assinalados. Da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. Eram os hebreus. Quem foram os 144 mil escolhidos durante aqueles 37 anos que o Salvador profetizou em Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13 e Mateus capítulo 24, aonde o apóstolo Paulo falou em suas cartas, 13 cartas, mas eu acredito que foi 14 cartas, porque ele diz, como que ele pode afirmar que foi o apóstolo Paulo que escreveu aos hebreus? Não, pode ter sido ou não, mas ele falou da destruição, o evento que ia acontecer, meus amados, queridos irmãos do YouTube, do canal Yahushua Reina para Sempre, o evento que iria acontecer, que ia trazer o espírito da lei da vida, o evento que tinha que acontecer para que a morte espiritual que Adão trouxe poderia ser tirada, o evento que tinha que acontecer para que o novo céu e a nova terra chegasse, a nova aliança, a graça, era a destruição. Esse evento, que foi o evento que marcou toda a história da humanidade, de geração em geração, de república a república, de ser humano a ser humano, de vida temporal a vida temporal. Todos irão saber que esse evento, que é a destruição de Jerusalém no ano 70 D.C. depois de Cristo, foi a maior, falando assim, o maior amor que Deus fez com muitos dos seus filhos, unindo eles, unindo nós a Ele para sempre, sendo unidos, porque o agrilhão da morte espiritual não existe mais para os eleitos. A lei mosaica que os condenava também não existe mais. O pecado também não existe mais. Das tribos
de Israel. Foram 12.000 de cada tribo dos filhos de Jacó, escolhidos, eleitos, predestinados de antemão. Eles foram escolhidos naquela geração. Porque o Salvador disse, capítulo 24, 22, já li, que tinha os escolhidos. Nenhuma carne se salvaria se não fosse eles e elas, se não fosse os eleitos, se não fosse os 144.000. Depois chegaria a grande multidão, que eu vou estar falando no outro áudio. Quem era a multidão que veio depois dos 144.000 assinalados? Foi por eles, meu amado, que os dias foram abreviados. Os eleitos estão aqui na terra. Os filhos de Deus, as filhas de Deus, não é mais ovelhas, pastores. Nós não somos mais ovelhas. Nós somos filhos e filhas. Não somos mais as suas ovelhas. Nós somos filhos e filhas do Espírito de Cristo ressuscitado. É Ele que nos guia, é Ele que nos ensina, é Ele que fala com nós, é Ele que dá força, é Ele que faz nós vencer essas experiências humanas, é Ele que faz nós vencer e estar aqui nessa condição de vida eterna. Termino agora confirmando a Bíblia, não forçando a interpretação, nem interpretando o Fernando Pereira Batista, a visão, a destruição de Jerusalém. A visão foi para a destruição de Jerusalém, foi para a destruição da então Jerusalém, que o templo estava de pé, afirmando para vocês, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para sempre, quem foram os 144.000 assinalados? Foram os filhos de Jacó, as tribos de Israel, que muitos dizem que estava lá no Rio Salvador, a tribo de Benjamim e Judá. Muitos dizem, mas nós olhamos aqui. A gente vê que não estava lá somente a tribo de Judá e Benjamim, mas lá estava as 12 tribos. Os irmãos entenderam? Mas ainda, para terminar agora, você fala, mas cadê a tribo de Dan, Fernando? Faltou a tribo de Dan aí. Por que a tribo de Dan não foram? Será se eles não foram escolhidos? Será se eles não eram eleitos? Eles eram filhos da perdição? É aí que vem a resposta das Escrituras. Eles ficam de fora. Por bom entendedor, aqui nas Escrituras não é calvinista, fatalista, meu amado. É porque lá no capítulo 21 do Apocalipse, o que diz lá no capítulo 21 do Apocalipse? Termina agora, meu amado. Nós vamos chegar lá. Não perca essa série aqui, meus amados. Não perca essa série. Chama sua família, chama seu filho, chama todos. Senta no sofá, ouve, faz igual os crentes de Bereia, acompanha na Bíblia. Porque aonde estiver o eleito, a mensagem da graça, dos pregadores da graça alcançarão. Olha o que diz Apocalipse 21, vamos chegar lá. Olha só, olha o que diz aqui, ó. Apocalipse, capítulo de número 21. Isso daqui é muito interessante. Olha o que diz aqui, Apocalipse 21. Por que, Fernando, a tribo de Dan não foi escolhida? Não está dentro dos 144.000. Era para ter 12.000 dessa tribo. Era para ter mais 12.000. Por que não está? Porque na visão do Salvador, dada na ilha de Pátima a João, visão, meus amados, visão. É a mesma coisa de uma parábola.
Porque eles acham que a parábola do rico e Lázaro, do mordomo infiel, era uma realidade e leva isso e aplica nos filhos de Deus. E aí fala da imortalidade da alma, leva isso no literal. Meu amado, para com isso, meus amados irmãos evangélicos. Cuidado com esse ensinamento desses religiosos aí. Por que eles ficaram pro lado de fora? Tem uma resposta, olha só. E está no Apocalipse. E a resposta é bem clara. Vamos ver o que diz? Capítulo 21, versículo 8. Abra a vossa Bíblia. Capítulo 21, versículo 8. Diz assim. Mas, vírgula, quanto aos tímidos, vírgula, aos incrédulos, vírgula, aos abomináveis, vírgula, aos homicidas, vírgula, aos fornicadores, vírgula, aos feiticeiros, vírgula, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. A segunda morte espiritual ainda estava lá, porque a lei estava lá, o templo estava de pé, meu amado, o templo não tinha sido derrubado ainda, a lei no aspecto físico, terreno, com seus objetos sagrados, ainda não tinha sido derrubados, botado fogo lá em Jerusalém. E a morte espiritual ainda estava lá. Estava ou não estava? Estava com, até nos corpos dos filhos de Deus e das filhas de Deus, estava lá a morte espiritual. Eles estavam com corpos abatidos por causa da morte espiritual que Adão trouxe a todos os homens até o madeiro. Mas eu chamo a vossa atenção, e aos idólatras, esses que praticavam as idolatrias, faziam deuses, esses não foram contados. Os hebreus, estes não poderiam entrar no novo céu, na nova terra, aonde a religião diz que esse novo céu e nova terra, para entrar nele, tem que primeiro buscar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Meu amor, não dá. Eles dizem que tem que morrer biologicamente para entrar nesse novo céu e nessa nova terra. Eles leem a Bíblia de uma forma literalmente. Mas Deus vai esclarecer para vocês, meus queridos irmãos. Mas a visão que ficaria de fora não era depois de morto fisicamente, mas seria depois da destruição da velha aliança, depois que a lei física seria colocada a um fim, o templo ia decair, cair totalmente, ruir totalmente, e aqueles que estavam ali iam passar de uma condição de morte espiritual com seus corpos abatidos, ia ser transformados corpos de glória em corpos de carne. Esta é a mensagem da graça de Deus. Não é que tinha que morrer biologicamente, como os evangélicos esperam Jesus voltar fisicamente nas nuvens do céu, transformar o corpo, órgão físico, cabeça, cérebro, sangue, transformar no Pai, entrar nesse novo céu e nova terra. Não, meu amado. O novo céu e a nova terra, nós aqui já estamos reinando em vida, em perfeita vitória, estamos aqui protegidos nesse reino inabalável. E este reino, repito a vocês, queridos irmãos do canal Yahushua reina para sempre, o novo céu e a nova terra, a nova aliança, esses aqui, quando foi escrito, eles não entraram. Por que eles não entraram? Porque eles ficaram de fora. Muitos morreram, muitos padeceram fisicamente, eles não entraram. Mas aqueles que não tinham, glória a Deus, estes que não eram tímidos, que não eram incrédulos, que não eram abomináveis, que não eram homicidas, que não eram feiticeiros, que não eram idólatras, que não eram mentirosos,
esses que não eram isso escrito na visão, eles entraram no novo céu e na nova terra. E hoje, Fernando, quem está de fora dessa nova aliança, quem não está vivendo a vida eterna ainda, é estes aqui narrado, que foi narrado para aquela geração. Estes não podem estar no reino de Deus, que é uma condição, amados irmãos, não é um lugar, evangélicos. Esta é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Céu começa aqui. Aqui já é os céus, aqui já estamos na nova aliança, aqui já estamos no novo céu, na nova terra, aqui já estamos eternamente com Deus em vida, vivo, é na carne mesmo, é na carne, é no cérebro, é na friboi, é com experiências humanas. Nós já estamos vivendo a vida eterna e quando deixamos esta habitação física, não tem mais Hades, não tem mais Geena, não tem mais Sheol, não tem mais tumba, não tem mais sepultura que vai segurar nós. Aquela morte espiritual que retia os espíritos eleitos, ela não existe, ela foi derrotada. Hebreus capítulo 2, versículo 14. E aquele que tinha o império da morte foi aniquilado na cruz, no madeiro. Foi ou não foi? O diabo que tinha o império da morte. Diabo, quem tinha? Adão. Ele que trouxe a morte espiritual. Ele que separou os homens de Deus. Ele que matou todos os homens espiritualmente. Veio a lei para a servidão deles lá do antigo pacto. Mas nós somos eleitas e eleitos do Altíssimo Deus. Não tem outra mensagem mais maravilhosa do que essa. A mensagem da religião é que você vai ter que vencer. Você vai ter que vencer na carne. Você tem que ser rico, você tem que prosperar. O caroço tem que sair, a AIDS, o câncer. Tudo é carne, material. Tudo é carne. E manda em Deus. Coloca Deus na parede. Tem que morrer, porque aqui as aflições dessa terra não há de se comparar a quando nós chegar lá nos céus. Mas que céus é esses, evangélico? Os céus já estamos vivendo aqui na terra. É o mundo invisível que descia do céu, adereçada para o seu marido. Aleluia, glória a Deus. Esta é a mensagem da graça. Os assinalados não é para o futuro. Os assinalados já foram escolhidos. Eles já entraram. Quando o templo caiu. O templo caiu lá em Jerusalém. Essas tribos estavam lá. Foram fiéis. Tribos escolhidas. Eles viram. E quando eles viram aquela destruição, Deus deu a salvação para eles. O Espírito Santo abraçou eles para sempre. Tomou eles daquele lugar que eles estavam de morte espiritual, de corpos abatidos. Ah, glória. 1 Coríntios 15 e 26. 15 e 26. Tinha um inimigo ainda a ser vencido. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, a morte espiritual foi vencida ou não foi? Foi. E ele fala, eis que eu conto um mistério para vocês, meus irmãos. Nem todos nós morreremos, dormiremos. Eles chamavam de dormir para esperar juízo, ou juízo de Deus. Ele diz, nem todos nós morreremos. Biologicamente é isso que chegou na Copa do Almeida, meu amado. É isso que está no original. Nem todos nós morreremos fisicamente. Eis que eu conto um mistério. Ante a última trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro. Ele não falou corpo físico transformado. Ele não falou ressurreição de corpos biológicos, de almas voltar, como Lázaro voltou. Que aquele ali foi com o propósito que Salvador fez, como aquele jovem do caixão, como aquela menina, não. Ele disse os mortos
em que? Mortos em Adão. Esta era a palavra de Paulo aos Coríntios. Mortos espiritualmente. E os mortos eleitos, Abraão, Isaac, Jacó, os reis que eram eleitos de Israel, todos aqueles que morreram foram reivindicados. E ele diz: nós vivos seremos transformados. Mas os líderes religiosos dizem que esse nós é com eles. Traz o nós do apóstolo Paulo lá do passado, aquele primeiro século. Ele diz nós, fala que o pessoal hoje, os filhos enganam e vai obediando o povo, nós. Não é comparar aquela aflição, essa aflição que nós estamos passando, que nós estamos passando agora, com a glória que virá. Não, meu irmão, ele estava dizendo naquela geração, a glória que viria, do capítulo 8 de Romanos, que Paulo diz a Romanos, era a nova aliança. Ele diz, disse a igreja de Tessalônica, vamos encontrar com ele nos ares, a nossa reunião com ele, com o Salvador. Oh, glória a Deus, isso é muito maravilhoso. Esta é a mensagem do evangelho verdadeiro. Esta é a mensagem do evangelho verdadeiro. E nós, vivos, seremos transformados. Teremos um corpo agora não abatido. Seremos tomados da velha aliança, do ministério de condenação e morte. Seremos transformados para a nova aliança, para o novo céu. Receberemos um corpo de glória dentro desse corpo de carne. É isso que ele estava falando. Ele não estava falando que ia ser transformado osso, carne, sangue, ia ser levado um monte de boneco para o céu, como Hollywood colocou aí. Os irmãos entenderam a mensagem da graça? Essa é a mensagem que tinha que estar lá dentro para os filhos de Deus e as filhas de Deus. Eles foram transformados na alma e passou para o espírito. Receberam quem? Qual era o corpo de glória em um corpo de carne? Que o apóstolo Paulo disse que ele pensou, ele disse, nós, pretérito do passado. Ele pensou que ia estar vivo naquele evento, na segunda volta de Yahushua, como juízo sobre Jerusalém. Mas ele não estava vivo, foi morto antes por Nero, lá no ano 68, segundo a história. Ele e o apóstolo Pedro foi decapitado, segundo a história, Pedro pendurado de cabeça para baixo no madeiro. Mas deles foram reivindicados os seus espíritos e foi morar com Deus para sempre. E quantos vivos, quanto ali João, até o próprio João, porque na história eles dizem que João escreveu Apocalipse em 95, 96, mas olha só como que ele se contradiz. O pai Jerônimo das igrejas de pedra diz que ele escreveu o ano 95, não, meu amado, no ano 95 ele já estava transformado, já tinha um corpo de glória, um corpo de carne. João, Timóteo, Tito, Filemão e muitos outros, a multidão, e os 144 mil já estavam transformados da alma para o espírito, já tinha recebido o espírito dentro deles. Deus já tinha unido de volta. Aquela separação que tinha acabou na vinda do Salvador. Esta é a mensagem da graça aqui na série do Apocalipse de hoje. E assim nós estamos com Ele para sempre. Termino agora que os 144 mil eram escolhidos, entraram na Nova Jerusalém vivos, entraram na nova aliança vivos e receberam o Espírito dentro deles. O apóstolo Paulo disse que nós somos o templo do Espírito Santo. E quando o templo caiu, a separação que Deus tinha com seus escolhidos por causa da morte espiritual, quando o templo cai, naquele arrebatamento, cornes no grego, ele une-se com o espírito dos seus filhos, das suas filhas para sempre. Aqui é o Fernando Pereira Batista no canal Yahushua Reina para sempre. Obrigado por ter ouvido e visto esse áudio. A todos, queridos irmãos inscritos nesse canal, um abraço a todos. Meditem
Vamos continuar com essa série aqui do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Não perca essa série, meus amados. Tem coisas aqui bombásticas. Não é bomba, não. Tem coisa aqui que é dinamite. Você vai ler a Bíblia de uma forma simbólica. Você está lendo a Bíblia de uma forma simbólica, literal e profética. Você vai se surpreender com a própria interpretação das Escrituras. Vamos falar aqui agora do último selo, que é o capítulo 7. Vamos falar, olha que coisa interessante. Vamos entrar no capítulo 7. Isso aqui, aliás, vamos entrar aqui no capítulo 8. Desculpe. Vamos entrar aqui no capítulo 8 do Apocalipse. A abertura do último selo. Nós falamos agora do 6º selo. No outro vídeo, nós vamos falar quem era aquela multidão a qual ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando as suas vestes brancas, com palmas nas mãos. Estavam vivos? Literalmente, meus amados. Vamos saber quem era essa grande multidão. Não perca a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Depois nós iremos falar as 4 primeiras trombetas. E aí nós entenderemos a Bíblia da forma que a mesma está interpretada. Boa noite, boa tarde, bom dia. Que Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, o Pai dos nossos espíritos, abençoe vocês mais e mais, porque nós já somos abençoados, estamos salvos para a glória de Deus. Tchau, tô indo.